Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich e a gente quer começar esse programa causando uma reflexão em você, telespectador. Hoje eu queria falar sobre uma palavrinha que foi muito usada aí na última década, talvez a palavra mais usada, mas cujo significado é talvez mais difícil de se aplicar. Estou falando de empatia. A gente ouve falar, a empatia encaixa muito bem em vários discursos de políticos, de gestores, de CEOs, mas o fato é que aplicar a empatia como ela deveria ser aplicada é uma coisa muito difícil. E a gente não está falando só eu vou me colocar no lugar do outro, porque por mais que a gente tenha a melhor das boas vontades em fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, a gente não calçou os mesmos sapatos, não trilhou os mesmos caminhos, não tem os mesmos calos, a gente não viveu a mesma história. Então, por mais que eu me coloque no lugar do outro, ainda assim eu não vou ter a exata noção do que ele sente, do que ele pensa. E aí a gente entra na história do lugar de fala, quando a gente fala, por exemplo, de racismo, Como é que eu, por mais que tenha a empatia por alguém que seja vítima do racismo, vou saber exatamente o que é sentir ao entrar no lugar, ser olhada de uma forma diferente? Eu não vivi isso, por mais que eu possa imaginar, eu não sei de fato o que é isso. Assim como também você, telespectador homem, não vai, por mais sororidade que tente desenvolver, saber exatamente como eu me sinto quando recebo um não ou um sim, quando consigo um emprego ou não, em função do meu sexo. Então, vamos fazer esse exercício da empatia, sim, mas sempre tentando entender que por mais que a gente faça esse exercício de se colocar no lugar do outro, a gente não vai ter a real e a exata noção do que o outro sente. A questão aqui é respeitar. Talvez vamos trocar o discurso, ao invés de empatia, vamos falar de respeito. Não importa o que o outro fale ou pense, eu posso discordar amplamente, mas eu tenho sim a obrigação e o direito, a obrigação de dar-lhe o direito de falar e de pensar como deseja, respeitando a sua religião, o seu credo, a sua cor, o seu sexo, e não usando isso como qualquer motivo para tomar decisões ou para se posicionar. A gente vive um momento muito difícil em que a internet virou um campo de batalha e todas as pessoas se tornaram juízes da noite para o dia, onde a gente julga, condena e fala as maiores bobagens do mundo achando que está protegido por uma tela. Se você se encaixa nesse perfil da falta de empatia ou da falta de respeito ou ainda de sair falando qualquer coisa que você pense em detrimento do outro, ofendendo, julgando, está na hora de rever seus conceitos, literalmente. Estamos no ar com Papo Reto e hoje a gente vai falar de um assunto que tem muito a ver com isso. A gente vai falar de coronavírus e vai falar com uma das pessoas que está sofrendo a pressão dessa doença diariamente, porque está hoje à frente da secretaria, dessa área da Secretaria de Saúde em Balneário Camboriú. Estamos falando com Leila Crócomo, é isso? Crócomo. Leila Crócomo, secretária de Saúde de Balneário Camboriú, que hoje é a nossa convidada aqui no Papo Reto. Primeiro, Leila, super obrigada por parar essa rotina que eu sei que não está fácil, para vir atender esse convite, esse chamado, e até para nos ajudar a orientar a nossa audiência em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Muito obrigada. Sim, eu agradeço. Eu sempre falo que a comunicação é muito importante nesses momentos, Como você falou, é muito fake, é muita história, cada um fala o que pensa, o que acha e tem sua opinião. Então, eu acho que a comunicação é o mais importante, levar sempre a melhor notícia, a notícia, enfim, mais correta para que todos tirem aí suas dúvidas. Leila, nós estamos aí na segunda semana pós-Réveillon. Como é que estão os resultados? A gente viu que, obviamente, não foi um Réveillon como nos outros anos, houve um certo distanciamento, mas com milhares de pessoas na cidade fica difícil realmente controlar isso e nem todo mundo tem o mesmo nível de consciência. Em termos de efeito isso na rede pública, como é que isso está sendo percebido? A gente ainda não sentiu o efeito desse aglomeração de final de ano. A gente sempre tem um período aí de 14 dias após o contato com algum positivo, então a gente está ainda evoluindo para essa semana. Claro que já hoje é quarta-feira, já aumentou a procura por pacientes sintomáticos nas unidades de saúde, mas na virada ali a gente tinha uma preocupação muito grande com pessoas de aglomerações, realmente na noite da virada foi feito um protocolo aí com todas as forças de segurança e o resultado foi muito positivo.
pouquíssimas pessoas procuraram atendimento na noite da virada, que era uma preocupação muito grande, que historicamente Balneário Camboriú tem uma concentração muito grande de pessoas nessa noite, e procurava os nossos serviços. Então foi calmo, foi tranquilo. A gente sabe aí que houve aglomerações, houve muita gente, possivelmente aí contaminada no meio disso tudo, mas ainda a gente vai sofrer o reflexo aí, a procura nas nossas redes de atendimento ainda daqui mais 10 dias. A gente vai saber no final de janeiro, na verdade, qual é o balanço geral dessa história. Depois do dia 15 aí a gente já tem uma procura, né? Já aumenta consideravelmente, porém a gente vê que pessoas que provocam ou promovem essas aglomerações com festas clandestinas são os jovens. E eles não têm sintomas graves. É muito difícil a gente ouvir falar que foi a óbito, veio, né, a morrer um paciente jovem. Mas ele leva para casa. E essa é a preocupação dessas concentrações, dessas festas, porque eles se contaminam, não sentem, né, ou sentem muito pouco, muito levemente, e levam para casa, onde tem um pai, um avô que tem uma comorbidade, uma doença grave, e acaba, então, induzindo, levando essa doença para dentro de casa e o paciente indo a óbito. Essa é a nossa preocupação. Leila, mais do que falar também sobre Secretaria de Saúde, a gente, até para criar empatia, que a gente falou ali no início do programa, a gente costuma apresentar o nosso convidado com um pouquinho da sua história. Você é gaúcha de nascimento, veio para Santa Catarina para fazer a sua formação técnica em enfermagem e depois veio para Balneário Camboriú e há 20 anos aí formou-se enfermeira e tem essa trajetória na enfermagem, é isso? Isso. Eu já moro aqui em Balneário Camboriú há 29 anos, agora em março já vai fazer 30 anos, né? E sempre trabalhei, quando vim para cá já mesmo como técnica de enfermagem, comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde e desde então aí a gente vem, já passei por vários setores, então eu sempre digo, eu sou de uma época que a gente conhecia cada pessoa, todos os funcionários a gente se conhecia, porque, né, 30 anos era bem menor, hoje mesmo como secretário não consigo conversar com todos, né, mas todos sabem que o nosso gabinete é portas abertas para conversar mesmo, e aí venho já, então passei por vários setores, hoje, atualmente, né, antes de assumir como secretário de saúde, vinha já na vigilância epidemiológica, onde tudo envolve, né? Todas as doenças, enfim, são notificadas e vão para a vigilância epidemiológica. Então, a gente sempre diz que a vigilância epidemiológica é o coração da secretaria, porque todas as doenças, desde uma simples mordida de cachorro, exige uma notificação, pacientes com HIV, pacientes, enfim, todos que nascem e morrem, todos passam pela vigilância epidemiológica. Então, e é importante porque esse é o setor que traz os dados para o planejamento da secretaria, tudo, né? Desde planejar a saúde como um todo. A gente vai saber quantas pessoas morreram, quantas pessoas nasceram, do que essas pessoas adoeceram durante a vida. Então, todos esses dados passam pela vigilância epidemiológica. Diante já desse trabalho, quando começou o coronavírus, a gente vinha se envolvendo nas discussões, nos comitês, né, junto com a antiga secretária e toda a sua equipe, e aí surgiu toda a mudança, enfim, por uma necessidade, e o prefeito aí nos convidou para assumir essa pasta, sabendo da capacidade que a gente tem, desse envolvimento, pelo carinho que a gente tem pela Secretaria de Saúde, com todos esses anos de envolvimento, todos esses anos de trabalho, então eu tenho um carinho especial, sim, pela Secretaria, e mais do que agora seria uma resposta de todo esse trabalho, né, assumindo essa pasta tão importante. Leila, que bom, né, que há uma valorização da prata da casa, né, a gente por muito tempo viu gestores se preocupando muito mais com cargos políticos do que cargos técnicos, não que isso não seja importante também a questão política, mas valorizar alguém com tantos anos de estrada e que conhece tantos meandros da secretaria, vamos combinar, facilita bastante o trabalho, né? Sim, a gente, principalmente nessa época que, né, preocupação com o hospital, preocupação com as unidades de saúde, porque o fluxo não para, o trabalho não para, então a gente hoje, claro, se preocupa muito com o Covid, com essa pressão de leitos hospitalares, mas tu tem toda outra estrutura. Eu sempre falo que a secretaria ela tem muita gente, muitas equipes, a gente precisa desde o pessoal da limpeza, quanto o pessoal do compras, então do administrativo, são muitas pessoas envolvidas nesse processo, nesse trabalho, e a gente tem, então, tendo uma noção de como funciona tanto tempo trabalhando,
evoluindo, a gente vê de um olhar diferente, porque não é só aquela questão técnica, preciso internar, interna, a gente conhece os caminhos, a gente conhece os setores que são envolvidos nesse processo e isso facilita bastante, sim, o nosso trabalho. Ainda falando da Leila, você é casada com um fisioterapeuta também da rede pública, tem filhos? Eu tenho uma filha hoje que está fazendo doutorado já em Química na Polônia, é nosso orgulho, né? Só uma única filha. Então, neste momento agora de pandemia também, a gente não pôde ir para lá e ela não pôde vir para cá. E a gente se fala, claro, com certeza, muito assim, por telefone, né? Hoje facilita também a tecnologia. Mas esse ano, se Deus quiser, ela vem para cá para nos visitar e matar um pouquinho dessa saudade. E quando possível a gente vai também poder dar uma chegadinha lá. Leila, você é uma apaixonada pelo SUS? Eu acredito. Eu acho que é o melhor plano de saúde que existe, né? A gente atende em todas as áreas. Em nível mundial, né? Diga-se de passagem. Não é só nacional, porque... O SUS não existe a nível mundial. Não, eu digo que se comparar com o que tem no mundo, o SUS é uma referência. Com certeza, porque ele abrange todas as áreas, né? Claro que a gente tem dificuldades, é muita procura, muita gente nas filas de espera, né? Então, tem sim essas limitações. Hoje, inclusive na semana passada, eu falava com um paciente que ela reclamou da fila, eu falei, olha, depois da pandemia, tudo mudou, né? Tudo mudou, muitas pessoas não conseguiram mais pagar o convênio, ou foram demitidos de alguma empresa que tinha um convênio e procuraram. E ela falou assim, eu sou uma dessas. Eu falei, exatamente isso, a gente percebe isso, que aumentou o movimento das pessoas que procuram hoje o SUS, que precisam também, mas que também confiam, né? Então, a gente realmente atende tudo, às vezes é difícil contratar um especialista, porque os valores de SUS, todos sabem, há mais de 20 anos desatualizados, e a gente tem que pagar a tabela SUS para ter qualquer profissional, né, tudo é tabelado. Então, às vezes a gente enfrenta essa dificuldade, mas eu acho que muita gente como eu acredita ainda que a gente pode estar atendendo o paciente, fazer com amor, fazer com carinho, não é só aquela coisa mecânica, atende o próximo. A gente mudou a forma de atendimento, inclusive no posto de saúde central, hoje é feito um acolhimento, isso já muda bastante, as unidades já vinham com esse sistema, onde tem a estratégia de saúde da família, e hoje no centro também está funcionando assim, então passa pela enfermeira, passa pela equipe, e quando necessário aí passa pelo médico, isso já faz um diferencial no atendimento, as pessoas se sentem realmente acolhidas, isso é muito bom. E é muito interessante a gente falar do SUS, que veio à tona, né, em função até do próprio coronavírus, essa discussão a respeito do Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que é em nível Brasil, mas muitas pessoas usam outros países como referências econômicas de desenvolvimento, vou usar aqui os Estados Unidos, e mal se sabe que lá não tem, né, não tem um sistema próprio de saúde pública, tudo através de seguros de saúde, e as pessoas entram no hospital, às vezes num acidente, numa emergência, e saem endividadas com 50 mil dólares de dívida e perdem casa, e enfim, né? Então, nada humanizado e nada de graça também, né, nesses países que são referências em outras coisas. E às vezes as pessoas não sabem, não que ela tem que valorizar isso, mas elas não sabem que não existe SUS, não existe esse tipo de atendimento fora daqui. Então, a gente sabe o nosso sacrifício. Eu conheci um dos formadores do SUS, o Dr. Gilson de Carvalho, uma pessoa boníssima e que tem essa característica assim, de humanização mesmo, de saber que a gente tem as prioridades dentro do SUS. Sim, todos têm atendimento, desde aquele que mora na Avenida Atlântica, como aquele que mora no bairro, todos têm atendimento, mas tem as prioridades. Então, o SUS, ele é isso, ele trabalha com as prioridades. Aquele que é mais carente, sim, ele vai ter mais prioridade para aquele que mora na Avenida Atlântica, sendo o mesmo problema, né? Então, quando uma pessoa tem o mesmo problema de saúde, como que eu defino a prioridade? Claro que o primeiro critério é a gravidade. A gravidade, né? Fora a gravidade, com certeza a gravidade aí não se supera, mas às vezes quando a gente fala, eu moro na Atlântica, não tenho direito, todos têm, né? Todos pagam os seus impostos, enfim, o SUS é para todos e feito, né, para todos de uma forma geral, e a gente procura aí não ter essa distinção, como você falou, empatia. A pessoa que chega ali, ele é tratado como paciente, não importa onde ele mora, com que carro ele chega. A gente já presenciou, claro, muitas situações de chegar e talvez querer exigir de uma forma diferente por ele, né, ter uma formação, enfim, ele se achar diferente.
E não, para nós ele não é diferente, ele é um paciente como todos. Com certeza, gente. A gente está falando hoje aqui sobre SUS, sobre coronavírus, com Leila Crócomo, que é secretária de Saúde de Balneário Camboriú. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto com a Leila para falar, aí sim, um pouco mais da estrutura de saúde de Balneário Camboriú e como é que está o atendimento no dia a dia para o combate à Covid-19. A gente volta já já. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje tendo o super prazer de receber aqui Leila Crócomo, ela que é secretária de Saúde de Balneário Camboriú. Leila, a gente falou no primeiro bloco sobre um pouquinho da tua trajetória, super ligada à saúde, a tua formação em enfermagem, a tua relação com a secretaria já há quase 30 anos, e agora a gente quer falar um pouquinho da estrutura de Balneário Camboriú, em especial para o Covid-19. Foi uma das primeiras cidades a montar um hospital próprio para isso, e hoje tem o que ainda em funcionamento em termos de estrutura? Isso, no início, em março, já se programou, porque precisava tomar uma atitude, como que vamos atender, vamos fazer um hospital campanha, vamos fazer um hospital de emergência, né? Tudo se discutia dentro de comitê que foi formado por vários setores, vários profissionais, e a equipe que já vinha assumindo a UTI do hospital, né, os médicos sugeriram fazer um centro de atendimento onde tinha uma estrutura pronta para ser o nosso pronto-socorro, dentro do Hospital Santa Inês. E aí vai, mexe, reúne e então, por ter já uma estrutura física pronta, a gente decidiu, né, dentro do comitê, então, formar e alugar, começou ali a alugar aparelhos, respiradores e puxar equipamentos de todos os setores e foi formado, então, o Centro Municipal de Atendimento ao Covid e temos essa estrutura, então, né, até hoje. Começou inicialmente com 10 leitos de UTI, depois foi aumentando conforme o credenciamento do Estado e hoje a gente tem 30 leitos habilitados, né, para esse atendimento, especificamente com leitos de UTI e mais 20 de clínicas, porque o paciente, a partir do momento que ele estabiliza, né, ele pode sair da UTI, vai para o leito clínico e muitas vezes a gente manda para os leitos de retaguarda, que são, a gente discute muito sobre isso, que Camboriú tinha desabilitado esses leitos, então nesse momento, quando voltou aqui a subir, aumentar o número de casos, a gente precisou novamente desses leitos de retaguarda, que são pacientes estabilizados que vão para esses leitos. Então, menos grave, né? Menos grave. Aí Camboriú, então, habilitou novamente. Esse hospital está funcionando no que seria o pronto-socorro do Santa Inês. Do Ruth Cardoso. Do Ruth Cardoso. Isso. Onde seria o pronto-socorro. Ele estava toda a estrutura física, né, pronta, não tinha equipamentos, mas, assim, em 30 dias a gente conseguiu aí mobilizar, alugar aparelhos, como eu falei, respiradores, e foram montando, depois a gente ganhou alguns, né, respiradores, e aí a gente foi montando e conseguiu hoje ter 30 leitos lá habilitados. Leila, claro que a estrutura física é imprescindível, os respiradores, os leitos de UTI, mas os profissionais de saúde, o que foi implementado e ampliado para dar esse atendimento? A gente precisou contratar a equipe, né, fazer processo seletivo, como eu falei, tudo no sistema público é processo seletivo, eu não posso comprar um copo porque eu acho que ele é bonito. Mesmo com a declaração de situação de emergência? De urgência e emergência. Eu até posso, sim, por um período aí de 30 dias, às vezes menos, uma situação de emergência, contratar ali, mas ao longo dos 30 dias eu tenho que fazer, então. Mas foi feito, é uma equipe hoje com processo seletivo, uma equipe de médicos, uma empresa que tem esse serviço, e aí o pessoal da enfermagem, a fisioterapia também, que cresceu muito dentro, né, desse momento do Covid, também é uma especialidade que a gente inseriu dentro do tratamento para o Covid, e foi muito bom, foi muito positivo, muitos profissionais, e então são todas as equipes, feito processo seletivo, então a gente tem hoje uma equipe de quase 400 profissionais trabalhando envolvidos com isso, então uma equipe grande. Quantos extra? Quantos não faziam parte do quadro e passaram a fazer? Todos extra. Então houveram 400 contratações, é isso mesmo? Isso. Uhum.
todos extras, todos não fazem parte do atual Obviamente, hospital. entre médicos, técnicos, enfermeiros. Limpeza, copa, fisioterapia, como eu falei, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, administrativo, enfim, eu sempre falo que a secretaria envolve vários setores, né, e é nesses momentos que a gente vê toda a gama de funcionários que envolve, porque é 24 horas também, né, então desde o início uma equipe 24 horas, são plantões de 6 horas, então aí vai para 4 equipes, e aí vai. Então, hoje também a gente atende na UPA Nações, que é um pronto atendimento, e o PA da Barra, eles têm uma sala específica para atender pacientes sintomáticos respiratórios, então que tem que ser à parte, né? O paciente com suspeita de Covid, ele tem que ser atendido numa sala reservada. Então, a gente tem essa estrutura aí para atender tanto nas emergências, quanto lá no CEMATIC, que é o Centro Municipal de Testagem. Mas, obviamente, que deve haver também uma orientação para todo o sistema, né, em Balneário Camboriú, porque, por exemplo, se eu chego num posto de saúde do meu bairro, né, com algum sintoma que possa indicar, ele é acolhido e é encaminhado? É encaminhado, sim. Aí elas avaliam a situação da gravidade do caso, né? Você vai para o semático, pode ser atendido mesmo pela unidade de saúde, como eu falei, a maior parte das pessoas que procuram são sintomáticos leves, então eles podem ser atendidos ali, medicados, né? E encaminhados para testagem também. A gente tem aí o nosso, onde funcionava e certamente vai voltar em breve, o nosso centro de odontologia. Como a odontologia é um atendimento ainda, uma especialidade que não pode retornar, a gente só atende emergências pelo aerossol que causa, porque é extremamente na via respiratória. Então a gente formou lá um centro de coleta do exame, então a gente tem uma estrutura própria para coleta do exame, então as unidades referenciam e já agendam para esse centro de testagem, então todos os moradores de Balneário Camboriú têm acesso a essa testagem para ser rápido, porque infelizmente a gente pode dizer assim, você está com suspeita de Covid, você vai ficar em casa. As pessoas não ficam, elas querem o exame para ter certeza apesar de toda a orientação, do atestado que o médico dá, mas eles querem a testagem. A gente tem mantido isso desde o início, por isso que eu falei que a gente acaba acompanhando não só quem consulta, mas a testagem, por isso os números, né, a gente consegue... E eu até entendo, né, essa necessidade, esse pedido do morador, da população, porque se o teu exame dá positivo, você pode retornar ao trabalho e voltar a ser produtivo, né? Se der negativo, você toma e aí tem começo, meio e fim esse negócio, porque se tu não sabe, tu fica sempre naquela dúvida, e até para justificar uma ausência no trabalho, né, Leila? Sim, é importante. É importante finalizar o quadro, né? Até para os cuidados em casa, os cuidados com os familiares, então é bem importante, a gente orienta que há necessidade dos 10 dias de isolamento, né? Eu tive essa experiência em casa, a minha filha, né, que é médica, ela estava na linha de frente do Covid, ela foi contaminada, testou positivo, fez o exame, e aí os meus filhos mais novos foram para casa do pai, ela ficou comigo e com o meu marido, e aí a gente colocou ela no quarto dela, isolada, tinha um banheiro só para o uso dela. Quando ela ia comer, ela me mandava um WhatsApp, daí a gente se trancava no quarto, ela descia, comia, e aí higienizava a louça, passava álcool, liberava, subia. O banheiro que ela usou por esses 10 dias, ninguém limpou, ninguém tirou roupa, ficou ali o tempo todo isolado. E aí sim, a partir de 10 dias, aí ela voltou ao convívio. É tão importante o uso da máscara, da higiene das mãos, e com isso a gente viu que diminuíram as outras contaminações. Tuberculose, por exemplo, tem aparecido muito pouco, né? Então, assim, outras doenças virais, a própria H1N1... A própria gripe, né? A própria gripe tem diminuído, porque as pessoas realmente, muitos, né? A gente sempre fala que tem exceções, então, muitos têm se cuidado e têm respeitado essas orientações aí, diminuindo essas contaminações. Vamos falar um pouquinho de números, Leila. Quantos testados, quantos contaminados, quantos curados? Como é que estamos aí na matemática do Covid? A gente tem mais de 20 mil pessoas testadas em Balneário, né, com um número de pouco mais de 12 mil positivos. Desses, 149 foram óbitos, né, números agora bem recentes. Então, é um valor baixo. As pessoas, é difícil a gente falar, nossa mortalidade é baixa e são 149 pessoas, né, que foram óbitos. Então é difícil fazer. De 1%, né? Então é baixíssimo, né? Mas é claro, para a população a gente vê números. Para quem perdeu, né? Para quem perdeu, é um nome, né? É um número. Então é essa situação. Mas assim, a mortalidade, os índices aqui nossos, graças a Deus, são baixos, né? Então por isso que a gente sempre reconhece a equipe que
que trabalha na UTI, porque realmente isso tem feito um trabalho de excelência, né? E é árduo, é 24 horas aquela pressão, a família pressionando, porque não está vendo o paciente que está lá dentro. Então, assim, essa pressão que a gente sofre junto também com quem está lá. Eu não estou dentro da UTI, mas eu fico fora, porque as pessoas, me passa a notícia de quem está lá, né? Eles nos procuram pedindo muitas vezes, pede para um, pede para outro que chegue em mim, para saber realmente. A gente fez um trabalho muito legal hoje, para quem está consciente, com o celular, a psicóloga pega o celular, o paciente fala com a família, né, estão dentro da UTI, então é humanizar o serviço, como a gente falou, né, então foi muito legal ter essas coisas, a gente foi aprendendo também com o coronavírus, isso que é importante, a gente foi aprendendo a lidar com essa doença diferente, que é nova para todos, e que a gente precisou tomar novas formas diferentes da que vinha sendo feitas, né, nunca pensamos ter um celular dentro da UTI, isso era uma coisa, contamina, não pode, né? Então a gente tinha esses valores e que foram sendo mudados, isso é muito legal. Bom, ainda dentro dos números e do ponto de vista epidemiológico, essas 150 mortes, elas têm um índice realmente de pessoas com comorbidade, mais velhas? Qual é esse índice? Sim, o índice, como eu falei, dos contaminados é de 29 a 59 anos, o maior número de pessoas contaminadas é na idade jovem, porém essas mortalidades são acima de 70 anos, o maior número, né, de 60 a 79, mas o maior número é acima de 70, então que tem mais de 100 óbitos nessa faixa etária, e 90% todos com comorbidades, com doenças graves, né, ou pulmonares, ou cardiológicas, renais, enfim, é muito diabético, né, por isso que essas pessoas que já têm essas doenças é muito importante redobrar os cuidados, redobrar a higiene, ficar em casa, né, porque a gente vê que o idoso é ansioso, ele quer ir para o mercado, ele quer ir para caminhar na praia. Então, tudo bem, pode fazer isso, mas com cuidado, né? Com uso de máscara, com a higiene das mãos. Então, isso, como você falou, dentro de casa você teve um caso positivo e vocês conseguiram se isolar e ficar e não se contaminar. Então, é possível fazer isso, você saindo, indo para um local onde existe possivelmente um paciente contaminado, mas se você se proteger, você vai. E hoje a minha filha, que é médica, continua na linha de frente, né? Ela continua fazendo atendimento em áreas de Covid, de coronavírus, e aí também com todo o protocolo dos profissionais de saúde, né? De paramentar para fazer o atendimento, de desparamentar para ir para casa, tomar banho, se livrar da roupa que fica lá fora, enfim, né? É casa que a gente mora, a gente continua com os cuidados e é uma prova de que, de fato, eles trazem resultado, né? É possível, como você disse. E aí, dentro desses números que você falou, Balneário Camboriú tem um agravante, porque a gente tem um percentual de idosos acima da média nacional para as cidades, né, Leila? Uhum. E isso requer uma estrutura de atendimento, de acolhimento mais intensa. A própria Unimed aqui em Balneário Camboriú sofreu muito, eu imagino que vocês também tenham trabalhado em conjunto muitas vezes. Funcionou assim, Leila? Sim. A gente tem uma parceria bem boa entre os hospitais, essa comunicação existe, né? As vigilâncias dentro dos hospitais tem muita comunicação conosco, em todas as doenças, mas intensificou agora. Falando dos idosos, a gente tem um programa específico para o idoso, a gente entra em contato, como a gente já tinha um cadastro de idosos por causa das vacinas, esses idosos a gente entra em contato, liga, vê se algum deles tem sintomas, a partir do momento, eu acordei com dor no corpo, com febre, febre não é muito comum em idoso, mas enfim, se ele apresenta algum sintoma característico do coronavírus, a gente vai na casa, tem um médico, tem uma equipe que faz visita domiciliar e inclusive a coleta de exame na casa. Então isso a gente, como eu disse, a gente vem aprendendo com o coronavírus, né, mudando os nossos conceitos, valorizando mais a pessoa como paciente e fazendo esse contato mais íntimo, mais próximo, para que ele evite que ele vá numa e preventivamente, né? Porque também a gente percebe que o próprio idoso, ele também é reticente na história de procurar ajuda, né? Sim. Não, só uma gripezinha, vai passar, aí no segundo dia, não, tô com um pouquinho de tosse, mas vou tomar um chazinho, e aí às vezes vai procurar ajuda já no quinto, no sexto dia. E o diagnóstico precoce faz essa diferença. Né? Vocês percebem isso, assim, historicamente, sim. Né, do ponto de vista de epidemiologia mesmo, né, de dados científicos, de que
quanto mais cedo a pessoa procura o sistema de saúde, melhor é. Sim, porque o agravamento da doença ele se dá a partir de 7 dias, em média 10 dias aí. Então a gente vê que se o paciente já procurou no início da doença, no início dos sintomas ali, apesar de o exame ser realizado entre o 3º e o 7º dia, que é o ideal, a virulência, né, da doença é maior, mas se ele diagnosticar, já começar a sentir dor no corpo, quem teve, eu também não tive ainda, mas quem teve uma dor forte no corpo, uma prostração, assim, um cansaço, então isso diferencia muito, o idoso sente muito isso. Então a gente observa que se eles já procura precocemente, já é tratado, já é acompanhado. O que é possível fazer de forma profilática, por exemplo, né? Eu sou idoso, eu tenho essas dores, eu estou com um pouco de falta de ar e eu procuro atendimento. Que tipo de remédio, né, ou de tratamento os médicos estão oferecendo à população? A gente não tem um protocolo, né, específico, não é nada fechado, seguir um protocolo fechado, mas a gente tem à disposição aí os antibióticos, que é a amoxicilina, né, e alguns outros medicamentos, paracetamol, que é para febre, dor no corpo, né, essas medicações a gente procura ter sim nas farmácias para não faltar. Então, mas fica a avaliação do médico para que ele, a partir do momento que o paciente tem sintomas, principalmente aqui das vias respiratórias, né, vendo o pulmão, garganta, que é muito comum, então ele já prescreve a medicação nessa primeira semaninha ali, que é o ideal que a pessoa já seja tratada, evitando aí a piora, principalmente o sintoma respiratório, que é o que mais agrava. Tá certo, olha só, hoje eu estou conversando aqui com Leila Crocomo, ela que é secretária de Saúde de Balneário Camboriú, e no próximo bloco a gente vai falar da vacina. Será que quando chegar a cidade está preparada? E como é que está se preparando? Tem verba para comprar vacina se o Jair Bolsonaro não comprar lá no nível federal? A gente vai contar isso tudo para você no próximo bloco, sai daí não. Estamos de volta, hoje papo reto com a secretária de Saúde de Balneário Camboriú, estamos falando com Leila Crocomo, ela que está nos orientando a respeito da estrutura e dos protocolos, das formas como a gente pode ser tratado e pode ser atendido no SUS aqui de Balneário Camboriú em relação à Covid-19. Leila, a gente já trouxe aqui os últimos números e agora a gente vai falar de vacina. Né? Graças a Deus, vários laboratórios anunciando aí vacinas já testadas, que passaram lá pelos seus protocolos científicos em tempo recorde, né? Eu acho que em nível mundial a gente nunca conseguiu desenvolver uma vacina tão rápido e vários países já vacinando. Como é que Balneário Camboriú, enquanto município, a gente sabe que tem amarras e tem limitações, mas como Balneário Camboriú, como cidade, pode ou está se preparando para uma possível vacinação em massa? Sim, a gente já vem desde dezembro, né, falando sobre isso. A gente está preparado aí com insumos, principalmente seringa e agulhas, né, que é a base de tudo. Hoje não existe ainda uma vacina autorizada pela Anvisa, não existe um registro de pedido de vacina de laboratório na Anvisa, mas a gente está aí atentos também, né, esperando, claro, que venha do Ministério, porém, a gente não vai esperar. Se houver um laboratório que tem uma vacina já disponível, por exemplo, dia 15 de janeiro, que é o que a gente pensa, que já vai estar alguns laboratórios fazendo, a gente também vai adquirir, o município vai investir sim nessa compra, a gente vai ainda, como se diz, conversar com o prefeito, né, levar essa proposta para o prefeito, então a gente vem pela Secretaria de Saúde já fazendo esse planejamento com insumos, então... Hoje pode-se dizer que a Secretaria tem agulhas, seringas disponível para toda a população? Ela começa em 4 fases, né, a vacina, então ela vai começar por profissionais de saúde e idosos acima de 75 anos, a gente já vem fazendo esse estudo, esse projetinho. Então, para essa primeira fase, a gente tem sim, e aí já tem aí processo de licitação correndo, já fazendo tudo certinho, né? Mas a gente tem mais de 60 mil seringas e agulhas, então dá perfeitamente para a gente ir aí até a segunda fase, provavelmente, aguardando a nova chegada de materiais. Então, a gente está preparado sim com insumos
só precisa definir realmente a vacina que estiver disponível. Se vier pelo Ministério, ótimo, excelente, não há um investimento maior, mas se demorar demais, a gente não vai esperar sim, o município vai tomar essa frente, junto com alguns outros municípios aqui, porque a gente sempre fala, a Unimed Camboriú convive muito com Itajaí, Camboriú, então todas as decisões têm que ser tomadas juntos aqui, porque as pessoas, elas moram aqui, mas circulam, moram em Camboriú e trabalham aqui, então são ações que a gente tem que tomar em conjunto também para que ninguém seja prejudicado, né? Então a gente pensa também em reunir essas prefeituras, as secretarias, para que as ações aqui sejam combinadas, como muitos municípios têm feito. Trabalhar como ANFRE, né? Como região metropolitana, que não somos oficialmente, mas que somos na prática, né? Porque realmente a mobilidade entre as cidades, muita gente mora em Camboriú, trabalha em Balneário e vice-versa, mora em Itajaí, trabalha em Itapema e vice-versa. Então, assim, realmente é preciso trabalhar em conjunto para essa imunização de rebanho, né? Tem que ter essa ligação. E a gente trabalha muito bem na região da ANFRE, né? Tem os encontros de secretários, a gente se respeita, inclusive na questão de internação, sempre se comunica, é um grupo bem atuante, assim, e que realmente trabalha em equipe, porque desde um paciente que precisa fazer um exame, né, precisa ter esses acordos, e aqui funciona muito bem. Bom, ainda sobre a vacinação, você falou que tem ali insumos para 60 mil, você falou também que são 4 fases. A primeira fase seriam profissionais de saúde, aí envolve todos, enfermeiros, fisioterapeutas, privados. Sim, profissionais de saúde e médicos, né, incluindo médicos, enfermeiros e tal, e idosos acima de 75. A segunda fase envolve quem? Pacientes acima aí de 70 a 74, né? Depois 60 e mais, e depois, assim... Ou seja, nós estamos para a última o público geral, e na última fase ainda tem... Aí tem que definir a questão da volta às aulas, os professores, né? Mas a princípio, seguindo do Ministério, não entraria agora em janeiro, se já estiver disponível, mas sim para fevereiro, né? Então a gente tem que também estar preparado para esse retorno das aulas, também estar pensando nisso e com certeza atender os profissionais, os professores, que aí acho que existe essa necessidade, sim, a gente vai estar combinando isso. Ô Leila, são 2 doses e também tem que se levar em conta a logística disso, né? Essas vacinas vão ser dadas assim como toda a rede de vacina na unidade de saúde do morador? Por ser 2 doses, a última vacinação, devido à pandemia, foi feita nas casas, nos idosos. Eu acho que hoje a gente vai fazer sim nos acamados, mas a gente tem que pensar muito em fazer 2 doses. A logística vai ser um pouquinho diferente. Eu acho que se a gente abrir locais melhores para que as pessoas tenham acesso, eu acho que vai ser muito melhor, né? Esses são os detalhes que falta ainda combinar com o prefeito, que ele nos autorize, né, a fazer isso, montar pontos estratégicos na cidade, talvez numa escola, no centro de eventos, né? Aí a gente tem que definir certinho locais maiores, que a pessoa possa chegar de carro. Então isso a gente vai ainda formular realmente. O importante é ter pensado já e estar pronto. Chegar a vacina, a gente está com tudo pronto para esse planejamento. Leila, se você fosse apostar, você acha que já vai estar aplicando a primeira vacina em fevereiro? Eu sim, aposto. Aposta que sim? Aposto que sim. Bom, otimismo é tudo também, né, Leila? A gente também tem que acreditar. E em relação à política nacional do combate à Covid, você acha que o município está em dissonância, está na frente? Como é que vocês, como gestores, estão vendo a dificuldade de aplicar uma política de combate à doença quando o governo federal não tem posições firmes sobre isso? É bastante complicado. Na verdade, a nossa dificuldade maior vem até na Secretaria de Estado. A gente espera que o Estado tenha uma resposta mais rápida, né? Essa questão de leito, de ampliação de leitos, quando a gente precisa, a gente sente uma demora nessa resposta. Então a nossa dificuldade é maior aqui, né? A gente não tem muito o contato de lá, né? O contato de lá. Então nosso contato é aqui, estadual. Então a gente tomou desde o início, né, de fazer o fechamento da cidade. Eu sei que o comércio é difícil entender isso, mas foram atitudes no momento certo, foram cruciais naquele momento para não explodir o número de casos, né, desde o início. Então a gente conseguiu manter, e são importantes, e isso sim a gente foi se destacando, né, fazendo sempre na frente. Por exemplo, agora essa questão da vacina, a gente está preparado já, a gente já vem pensando sempre com antecedência, quando chegar a vacina a gente está pronto. Então a gente toma umas decisões, até porque Balneário sempre se destacou essa questão de saúde, sempre se destacou
nesse planejamento aí, a gente quer manter sim, e estar sempre pronto para receber e para estar atuando já na prevenção mesmo, né? Não esperar a coisa... E aí dentro dessa filosofia de se antecipar, se o governo federal não fizer a compra por lá, você diz que o município tem a intenção sim de se adiantar. Existe alguma tratativa da ANFRE, dos secretários ou do próprio município com laboratórios que estão desenvolvendo, o próprio Butantan em nível de Brasil, AstraZeneca, enfim, todos os outros, existe algum contato, existe alguma possível negociação? Sim, na Federação de Municípios, a FECAM, tem um movimento, né, de vacinas, então a gente já teve contato com o presidente dessa federação, um dos responsáveis, na verdade, que faz parte aí da federação, e então a gente tem essa comunicação. Eles também não receberam nada ainda, eles têm uma reunião com o próprio Butantan para saber, porque não está sendo produzido ainda, eles não têm a capacidade de produzir para toda a população, então por isso talvez é importante essa questão de fases, porque conforme vai sendo produzido, vai sendo liberado para os municípios, mas já existe sim o contato. Não tem nada acertado, porque a vacina ainda não existe, não tá, né, não é palpável. Não dá nem para fazer o contato, porque a Anvisa não disse qual que está autorizada, né? E não está sendo produzida, enfim, aí é difícil mesmo, né? Como você falou, em outros municípios, em outros países já está sendo aplicada. E aqui no Brasil ainda não está nem sendo produzida, então uma coisa fica possivelmente difícil. Teremos que importar também, né, desses laboratórios ela é importada a matéria-prima e reproduzida aqui, né, então o Butantan tem essa estrutura sim, isso é bom para o Brasil, uma tecnologia, né, altíssima, e eu acredito, e isso é tudo muito rápido também, né, eles tendo insumos ali, tendo a tecnologia para fazer, e tem a tecnologia, eu acho que vai ser muito rápido, a partir do momento que startar a vacina aí vai vir muito rápido. Leila, hoje, se eu sentir um sintoma e for ou na UPA ou lá no centro de triagem, quanto tempo eu tenho resultado do exame? Se eu já estou no terceiro dia, né? Supondo que é importante estar no terceiro dia, né? Então, mas já se isolar, a partir do momento que você tem os sintomas, é importante já se isolar, procurar atendimento médico, vai ser agendado, em 3 dias sai o resultado. Só que isso também a gente também está mudando, a gente está já adquirindo, já vem um processo aí de 1 mês para fazer o antígeno, a compra desse exame, que também é do suave do nariz, que é um exame, né, do cotonete lá. Do cotonete, é super desconfortável, mas é um exame mais preciso que o teste rápido do dedinho. Então a gente está fazendo essa compra e ele vai ser no máximo em meia hora, o paciente já vai ter resultado. Então nos próximos dias aí a gente vai estar fazendo isso e aí sim dá essa tranquilidade, você vai estar no tempo exato da doença ali de fazer o exame, você já vai sair com o exame. Então já sai, né? Já não precisa nem ir para casa, já pega ali e já toma as providências necessárias. Isso. Bom, Leila, muito obrigada pela tua disponibilidade, por todas essas informações que você trouxe. A gente deseja realmente com muito anseio de que isso seja resolvido o mais breve possível, que a cidade realmente esteja preparada, até porque existem outros desafios na saúde que em uma outra oportunidade eu vou te convidar para vir aqui tratar, o Santo Inês, como é que vamos reabilitar, não vamos, as unidades de pronto atendimento, os pronto-socorros, a própria estrutura do Ruth Cardoso, enfim, temos outros desafios que ficam para outro momento. Claro que a Covid-19 é o assunto do momento e é isso que nos interessa, como você disse mesmo, as pessoas, outras doenças até diminuíram em termos de incidência, mas elas continuam acontecendo, também precisa dessa estrutura. Mas, de fato, foi preciso se reinventar para atender essa demanda da Covid-19. Desejo muita saúde para você e muita sabedoria para conduzir essa equipe. Hoje, a Secretaria de Saúde, nós falamos de quantos profissionais envolvidos na Secretaria? 3 mil, de 3 mil, 4 mil, mais de 3 mil funcionários. É a maior secretaria, né, do município, de 3 a 4 mil funcionários, então é muita gente envolvida, a gente precisa de uma gestora com sabedoria aí para conduzir esse processo. Parabéns, sucesso e obrigada. Eu que agradeço, eu acho sempre que é importante, eu sempre valorizo e agradeço a comunicação, né, que eu acho que é tudo. O paciente, as pessoas no geral, ele tem que ter esse contato, tem que ter essa informação sempre, claro, da forma mais segura, né, mais leal possível. Então a gente procura fazer nosso dia a dia da forma sempre, né, bem clara, e falando, informando que os trabalhos que a gente está inovando, os trabalhos que a gente vem fazendo, procura seguir um ritmo de trabalho, né? Claro, como eu disse, tem muitas outras coisas acontecendo, mas a gente procura sempre estar adiantando e fazendo o que é possível para atender bem a cidade.
Esperamos e vamos acompanhar aí também para estar informando a nossa audiência. Obrigada e um ótimo final de noite para você. Obrigada. Bom, gente, esse foi o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje conversando com a secretária de Saúde, Leila Crócomo. Espero que você tenha aí matado todas as suas dúvidas, sanado todas as suas preocupações, que você em casa esteja também fazendo a sua parte, se cuidando, mantendo o distanciamento e cuidando daqueles que você ama. Beijo no coração, até a próxima.